Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Matemática Sem Trauma. Estou aqui na área mais uma vez, professor Dudan, para corrigir aqui a provinha do TRT 18 lá do estado do Goiás. Beijão, pessoal do Goiás. Eu, como natural de Brasília, sempre digo isso, né? Tenho um carinho muito grande por esse estado maravilhoso. Vamos corrigir então a prova de 2023 do TRT 18 aplicada pela Banca FCC? Vamos lá? Muito bem. A 2023 era o ano, a FCC cobrou na prova do TRT 18 para técnico judiciário a seguinte questão. Em cada um dos 35 cartões em branco, João escreveu o número 3 ou o número 4. Ao final, somou os 35 cartões e percebeu que a soma era par e múltipla de 17. Qual o valor da soma? Essa questão parece ser fácil, né? Quando você percebe que a soma é par e múltiplo de 17, mas aí você analisa as alternativas de resposta e todas são pares e múltiplos de 17. Então, qual era o contexto dessa questão? Era entender que nós tínhamos aqui um valor de máximo obtido na soma dos cartões, que é quando eu finjo que eu tenho, ou que o João botou 4 em todos os cartões. Então, o valor máximo que chegaria a essa soma seria de 35 vezes 4, que é 140. E o valor mínimo seria num cenário em que o João marcou 3 em todos os cartões. E 35 vezes 3 é 105. Ou seja, como ele marcou 3 ou 4, o valor correto é um número par e múltiplo de 17 entre 105 e 140. 105 é o mínimo que ele pode obter, colocando 3 em todos os cartões, e 140 seria o máximo caso ele colocasse 4 em todos os cartões. Então não pode ser mais do que 140, nem menos do que 105, podendo ser somente 136. A lógica é muito simples, mas é claro que na hora da prova, mediante todo o nervosismo que envolve uma prova de concurso, ainda mais sendo Banca FCC, era difícil o aluno, né, se centrar, respirar e entender que essa era a simples mensagem que a questão queria. Mas é uma boa questão para se basear aí nesse espírito novo da Banca FCC. Gabarito na nossa alternativa B. Ainda em 2023, a FCC cobrou na prova do TRT 18 uma questão de potências, tá? Para técnico judiciário. Essa questão não é difícil. Entenda que quando eu somo essas potências aqui, não existe uma propriedade, tá? O que existe aqui é uma lógica. O que dá eu somar uma árvore mais uma árvore? Dá duas árvores, concorda? O que dá eu somar um triângulo com outro triângulo igual? 3 triângulos idênticos, tudo bem? Então, a soma de potências não é propriedade, é sempre uma lógica. Quando eu somo 16 na n com 16 na n 4 vezes, eu vou ter 4 vezes 16 na n. Porque é laranja mais laranja mais laranja mais laranja, 4 laranjas. Relógio mais relógio mais relógio mais relógio, todos iguais, 4 relógios idênticos. E isso igual a 2 elevado a 2022. Lembra que o 4 também vira 2 ao quadrado, que o 16 é 2 na quarta potência, que ainda vai na potência n, igual a 2 elevado a 2022. Observe que essa questão é muito específica e aborda muitas das propriedades de potências que aqui no Matemática Sem Trauma você vê comigo nas aulas de matemática básica. Por quê? Porque as bancas têm cobrado muito isso e muita gente se surpreendeu nessa prova, porque no edital não estava claro que ia cobrar potências, mas a questão acabou cobrando. E hoje em dia uma questão na prova pode ser a sua nomeação ou não. Feito isso, o 2 na quarta na potência n, eu vou multiplicar esses expoentes, propriedade que a gente também explica em aula, fica 2 elevado a 4n, igual a 2 elevado a 2022. Aqui agora, por propriedade de potência, produto de potências com a mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. E aqui agora, como toda equação exponencial, eu vou perceber que eu tenho aqui uma identidade, 2 elevado a 2 mais 4n é igual ao próprio 2 elevado a 2022, o que me permite, entre aspas, cortar as bases e ficar apenas com a estrutura existente entre os expoentes. Tudo bem? Feito isso, 4n é 2022 menos 2, logo 4n é 2020, portanto n é 2020 sobre 4, o que vai dar que o n é 505, gabarito dado ali na nossa alternativa C. Também uma questão acima da média, na minha visão, no nível de dificuldade, porque aborda um assunto muito delicado e que pouca gente tá tão inteiro, tão atento a esse assunto, porque está nas entrelinhas do edital da Banca FCC. Mais uma questão da prova de 2023 da FCC, TRT 18 para técnico judiciário, diz que 4 barras de chocolate custam R$
46,50, a mais do que uma barra. A mais do que uma barra. Então, qual é o preço de 2 barras de chocolate? O preço da barra eu vou chamar de B. Então, 4 barras custam R$ 46,50 a mais do que uma barra. Então, se eu botar isso aqui, eu estou dizendo que 4 barras custam o mesmo preço que uma barra, o que é impossível, né? A menos que tu tenha uma promoção, compra 4 barras e paga só uma. Mas quando tem o a mais, toma muito cuidado com esse a mais, tá? Porque se eu tenho 10 anos a mais do que você, a minha idade é maior que a sua. Então, ou a sua cresce 10 anos para igualar a minha, ou a minha diminui 10 anos para igualar a sua. Onde eu quero chegar? Na ideia de que quem tem a mais perde, para haver equilíbrio, ou quem tem a menos ganha. Então, o que é mais caro? As 4 barras ou uma barra só? Pela lógica, as 4 barras são mais caras. Mais caro, né? Como elas custam R$ 46,50 a mais, o que isso significa então? Que se eu pegar a barra e somar a ela R$ 46,50, eu alcanço o preço das 4 barras. Tudo bem? E até de forma automática, eu tenho que entender que se 4 barras custam R$ 46,50 a mais do que uma barra, 4 barras, uma barra. O que tem de diferença entre 4 barras e uma barra? Se eu botar 4 barras no meu carrinho e você botar uma barra no seu carrinho, o que eu estou levando a mais do que você? 3 barras, né? Então, de fato, aquele B, quando passar para cá, subtraindo, vai me dizer que as 3 barras a mais que eu estou levando totalizam essa diferença de 46,50. Logo, cada barra vai ser 46,50 sobre 3, que vai dar aí R$ 15,50 cada barra. Como ele pediu 2 barras, qual é o dobro de 15,50? Isso aí, R$ 31,00 a nossa alternativa aí. Então, 2 barras custam 2 vezes 15,50, o que vai dar aí R$ 31,00. Mais uma questão da prova do TRT 18 para técnico judiciário. Banco FCC aplicou essa prova muito bem aplicada em 2023. O aluguel do apartamento em que João mora custa R$ 1.300 por mês, acrescido do valor de R$ 400, que corresponde às despesas do condomínio. Aluguel mais condomínio, né? João foi notificado que a partir do próximo mês o aluguel vai ter um reajuste de 5%, significa o quê? Um aumento de 5%, e o condomínio vai ter um reajuste de 13,5%. Então, qual é o acréscimo percentual nas despesas de João com aluguel e condomínio? Então, vamos lá. Primeiramente, aluguel, tá? Ele passa de 1.300, sofre ali um aumento de 5%. Qual é a maneira mais rápida de achar esse aumento de 5%? Na minha visão, é achar 10 e dividir por 2, tudo bem? Então, a gente vai definir 10% de 1.300, que não é um cálculo, é apenas movimentar a vírgula que está aqui à direita, porque 1.300 é um número natural, uma casa para a esquerda. Então, 10% vai dar 130. Consequentemente, 5% dos mesmos 1.300 vai ser a metade, 65, tudo bem? Então, vai para R$ 1.365 já com o reajuste, certo? Já o aumento de 13,5% que sofreu o aluguel, não, o condomínio, esse eu vou fazer o cálculo braçal. 13,5, né? Tá lá o condomínio. Custa R$ 400, sofreu um aumento de 13,5%. Então, vou calcular 13,5% de 400. Lembra que a porcentagem é uma fração bonita, uma fração especial. Tudo bem? Então, estejamos atentos a isso. Cortaria 2 zeros aqui com 2 zeros. E vai dar 13,5 vezes 4, né? Quanto que é 13,5 vezes 4? 13,5 vezes 2 é 27. Vezes 2 de novo, né? Por que é multiplicar por 4? É multiplicar por 2 e multiplicar por 2 de novo. Então, multiplicou por 4, vai dar então 54. Então, vai aumentar R$ 54 e vai para 454. Muito bem. Feitos os dois aumentos, calculados da forma mais rápida possível, e eu acho que o de 5% é melhor realmente pelo patamar 10 e divide por 2, você chega então ao valor final. Nós tínhamos inicialmente um gasto de R$ 1.700, que passou então para R$ 1.819, tudo bem? Se a gente fizer a conta aí do quanto aumentou, vai aumentar R$ 119 o gasto, no caso do João, com aluguel e condomínio. Ele quer então um acréscimo nas despesas do João com aluguel e condomínio. Então a gente vai ter um acréscimo de R$ 119, e para achar esse valor percentual, eu tenho que comparar o 119 com 1.700. Eu tenho que saber quanto que 119 corresponde a 1.700. Olhando as alternativas de resposta e pensando de maneira bem simples, quanto que é 10% de 1.700? 170, né?
o nosso aumento foi menor que 170, então ele é menor que 10%. Tchau, tchau, certo? E a gente fica ali entre 6, 7 e 9,25%. Não acho que seja 9,25, porque 9,25 é muito próximo de 10. E 119 não é tão próximo de 1.700, né? De 170 no caso, que é 10%. Então aqui eu acho que ou a gente faz a conta ou a gente tenta arriscar 6 e 7%. Enfim, vamos fazer a conta. Pagando tudo aqui, 119 dividido por 1.700. O 1.700 cabe dentro de 119? Não cabe. Bota aqui um zero, vírgula. 1.700 cabe dentro de 1.119? Também não cabe. Bota mais um zero aqui, mais um zero aqui. Não é à toa que é menor que 10%, né? 10% é 0,1. Então, a gente já sabe que tá certinho. E aí o 1.700 cabe dentro de 11.900 7 vezes. 7 vezes 1.700 vai dar certinho. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 7, 49. Vão 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4 dá 11. E volta a 0. O que dá certinho 7% de aumento no gasto dele, gabarito na nossa alternativa B. Por eliminação, já tinha dito, nós matávamos a e D e o E também, percebendo que estava um pouco afastado. E aí eu acho que melhor do que a divisão seria nós calcularmos 6% de 1.700. Eu acho que seria bem mais sensato assim. Corta, 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 corta. É só fazer 6 vezes 17, ou até 7 vezes 17, se quiser fazer outra conta. Eu acho que seria mais rápido fazer o cálculo de 6% ou de 7%. É ele, marcou. Não é ele, é o outro, por eliminação. Porque eu já matei 3 alternativas e as duas que sobraram, o cálculo é mais fácil do que essa divisão. Concordo com vocês. Apresento aí as duas possibilidades de maneira de fazer a questão. Mais uma questão da Banca FCC, a prova do TRT 18 para técnico, ano de 2023. Uma residência apresentou os seguintes consumos de energia elétrica em kWh nos últimos meses. Julho, 611, agosto, 574, setembro, outubro e novembro, os valores ali apresentados. Os moradores da residência desejam que o consumo médio do segundo semestre de 2022 não supere 580 kWh. Para que a meta seja alcançada, o consumo do mês de dezembro desse mesmo ano deve ser no máximo de. O que ele quer? Ele quer que uma média seja no máximo 580 e ela vai ser segundo semestre vem com 611 de julho, 574 de agosto, 599 de setembro, 596 de outubro, 556 de novembro, mais X de dezembro, sobre os últimos 6 meses. Tudo bem? Somando cada um daqueles valores, a gente teria que somar bem no cantinho aqui, tá? Teria que fazer uma conta bem no cantinho. Vamos pagar e fazer de novo? Então, 580 vai ser a soma dos valores ali, 611, mais 574, mais 599, mais 596, mais 556, sobre 6, tá? E aí, somando os valores apresentados ali mês a mês. 611, 574, 599, 596, 556, somando esses valores aqui no meu cantinho aqui, ó. 1 mais 4, 5, mais 9, 14, mais 6, 20, mais 6, 26. Vão 2, vão 2. Vão 2, né? Vamos com calma, vão 2. 2 mais 1, 3, mais 7, 10, 19, 28, mais 5, 33. 3 mais 6, 9, mais 20, 29. Então, 580 vezes 6, o 6 passa para lá multiplicando, é 2.936 mais x. Faltou aqui mais x de dezembro, né? Faltou mais x de dezembro, tá bom? Então, o nosso x vai ser... Quanto é que dá 580 vezes 6? Fica 0. 6 vezes 8, 48, fica 8 e vão 4. 5 vezes 6, 30, mais 4, 34. 3.480. Menos os 2.936, que passam para o outro lado subtraindo, né? Então, o nosso consumo em dezembro pode ser de, no máximo, já que eu não quero superar, né, não quero que seja superior a esse valor, dessa diferença, que é de 544 kW na nossa alternativa C. Então, é uma questão de média aritmética, fácil de resolver, mas com bastante conta aqui, então não pode perder tempo nesse cálculo aqui, né? Tá? Para poder, enfim,
gabaritar a questão com bastante pressa, bastante rapidez. Na sequência, a questão do TRT 18 para técnico Banca FCC. Na disciplina de matemática, o critério de avaliação é a média ponderada das notas entre as provas, sendo que a terceira tem peso 2 e as demais têm peso 1. Então são 3 provas, tá? Cada uma. Na segunda prova, a nota de Pedro foi 50% maior, não é 50% da nota da primeira prova, é 50% maior que a nota da primeira prova. E já na terceira prova, Pedro tirou 1 ponto a mais do que na segunda prova. Sabendo que a média ponderada de Pedro na disciplina de matemática foi 6, qual é a nota da primeira prova? Então, prova 1, prova 2, prova 3. Vamos dar nome aos bois? Vamos lá. Quando ele fala que na segunda prova ele tirou uma nota 50% maior que a nota da primeira prova, vou chamar a primeira prova de x e a nota da prova 2 é 1.5x. Por que 1.5x, Dan? Isso é recorrente da Banca FCC, tá? Quando eu falo 50% maior, é porque a prova 2 ela é 100% da prova 1 mais metade, 50% da prova 1. Ela é 50% maior, ela é o mesmo objeto e mais metade dele, tudo bem? Então isso vai dar 150% da prova 1. E aí 150%, se a gente pegar e botar na forma de fração, é 150 sobre 100, que cortando vai dar 1.5. Por que é 1.5? Porque 1.5, gente, é 1,5. Ouve com atenção, fecha o olhinho e me ouve. 1,5. 1,5. 1 e metade. 150%. 100%. E meio, metade. Então, por isso que é 1,5x, porque ele é o x mais meio x, 50% maior, tudo bem? E a terceira prova é 1 ponto a mais que a segunda. Então, a terceira prova vai ser 1.5x mais 1. Feito isso, a média é 6. E aí, vamos calcular, então, a média aritmética ponderada. Nota 1, peso 1. Nota 2, peso 1. Nota 3, peso 2. Sobre 1 mais 1 mais 2. Cuida para não esquecer que o denominador na média ponderada é a soma dos pesos, né? Não é 3, vai ser 4. Porque uma prova vale 1, outra prova vale 1, outra prova vale 2, tá? Então, x mais 1,5x, aqui tem um xzinho aqui, encalacradinho aqui, vezes 1, mais, aqui eu faço a distributiva, ó. 1,5 vezes 2, 3. 3x. 1 vezes 2 dá 2. Tá? Então, eu já passei ali a distributiva. Isso sobre 4 dá 6. O 4 eu vou tirar daqui de baixo, para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Já vou passar lá multiplicando 6, tá? Seria o nosso próximo passo. Logo, 3 mais 1,5, 4,5, mais 1, 5,5. 5,5x mais 2 é 24. 5,5x é 22, porque o 2 passa subtraindo. E aí, para você matar aqui a charada, vai achar o x igual a 4, dividindo o 22 por 5,5. Eu, Dudan, transformaria o 5,5 para 55 sobre 10, para a forma de fração, simplificaria e passaria para o outro lado na operação inversa. Eu acho mais tranquilo do que dividir 22 por 5,5. Mas tem gente que já percebe que 5,5 vezes 2 é 11, vezes 2 de novo é 22. Então, a resposta vai dar 4, né? Porque se eu dividir 22 por 5,5, né? O 5,5 cabe 4 vezes dentro de 22. 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. Vai dar 7,22. Ok, também tem esse recurso que é muito bem-vindo, né? Então, a nota da primeira prova foi 4 na nossa alternativa D. E aqui o ponto principal era não só o cálculo da média, como a definição ali, ó, no início da questão, dos valores que você se referiria a cada nota. E muito cuidado com o 50% maior. Porque se ele fala que a nota 2 é 50% da nota 1, aí muda. Aí a nota 2 seria, a prova 2 seria 0,5x, porque ela é só 50%. Mas quando ela é 50% maior, ela é aquela prova mais metade dela, por isso que é 1,5. Mais uma questão da prova do TRT 18 para técnico, prova de 2023 da Banca FCC, fala que Alberto, Breno, Carlos pretendem viajar nas próximas férias e irão para cidades diferentes. Rio de Janeiro, amo de paixão. Florianópolis, amo de paixão. BH, amo de paixão também. De todas eu prefiro o Rio, é onde eu moraria, sem dúvida, se eu tivesse dinheiro para morar lá, porque lá é caro, né? Não necessariamente nessa ordem. Além disso, utilizarão meios de transporte diferentes, ônibus, carro e avião, também não nessa ordem. E aí ele faz afirmativas, tá? Então o ideal é de montar uma tabelinha rápida na hora da prova.
com Alberto, Breno e Carlos, a cidade para que cada um vai e o meio de transporte. E a gente vai conferindo o texto e marcando aqui as alternativas. Por exemplo, cidade eu botaria aqui Rio, Florianópolis e BH. Botaria as 3 opções para cada um, para na hora da prova ganhar espaço, tá? E meio de transporte, ônibus, carro e avião, ônibus, carros e avião, ônibus, carro e avião. Eu vou riscando de acordo com as informações que ele vai me passando. Ou eu confirmo ou eu risco. De preferência, risca, tá? Primeiro ele fala que o Breno vai de ônibus. Se o Breno vai de ônibus, eu vou riscar carro e avião e vou riscar ônibus para os outros 2. Perfeito. Alberto vai para o Rio de Janeiro. Alberto vai para o Rio. Então não vai para Floripa nem BH, ninguém vai mais para o Rio. Só o Alberto. Perfeito. E quem viaja para BH vai de carro. Ou seja, quem foi para BH vai de carro. Então tem um link aí, BH carro, tá? Seja o... Aí você percebe, ó, como quem vai de carro é ou Carlos ou Alberto, porque ó, o Breno não vai de carro, aqui nós já arriscamos, tá? Se for o Alberto que vai de carro e vai para BH, vai contradizer o fato do Alberto ter ido para o Rio. Porque quem vai de carro ou é o Alberto ou é o Carlos. Mas o Alberto já vai para o Rio. Então, quem vai para o Rio quem vai para BH vai de carro. Se quem for para BH for de carro, só pode ser o Carlos. Então, ele foi para BH e automaticamente foi de carro, tá? Então, ninguém mais vai de carro e aí está definido tudo. Tudo bem? E ninguém mais vai para BH. Então, o Alberto foi para o Rio de avião, o Breno foi para Floripa de ônibus, o Carlos foi para BH de carro, porque aqui está linkado no enunciado. E como só havia 2 possibilidades de irem de carro, ou Alberto ou o Carlos, e a gente já sabia que o Alberto não ia para BH, ia para o Rio, foi para o Carlos essa incumbência. Portanto, o gabarito é a nossa alternativa A, Alberto vai de avião e Breno vai para Floripa. Boa viagem e que se divirtam e aproveitem bastante. Muito bem, gente. Fechando então assim a correção da prova do TRT 18 para técnico judiciário. Espero que tenham gostado. No nosso site você pode se cadastrar e assistir a todas as correções gratuitamente. Se cadastra lá, faz o seu login, clique em meu resumo ou em resumo e ali vão aparecer todos os cursos gratuitos liberados para você. Tem curso de correção de prova e tem um curso de homeopatia onde eu trabalho com várias questões de diversas bancas para você treinar aí no seu dia a dia e se preparar para a sua prova. Além disso, temos cursos específicos, mentorias, plano de assinatura e muito mais para você. Se inscreve também no nosso canal do YouTube e qualquer dúvida, só me chamar no Instagram, no YouTube ou também na minha rede social lá no meu Instagram, no @profdudan. Bons estudos, foco total e até a próxima.